Prabhupada Bhaktisiddhanta Ki Jai. Bhaktisiddhanta Vaibhava, né? De Vikasha Swami, que é uma biografia de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Bom, Bhaktisiddhanta Prabhupada encorajou seus discípulos grihastas a gerar filhos para aumentar a comunidade Vaishnava. Embora ele fosse um Akanda Brahmachari, né, celibatário estrito desde o nascimento, né, ele diria: se eu pudesse gerar crianças conscientes de Krishna, eu estaria preparado para fazer sexo 100 vezes. Né? Aparentemente mostrando a dificuldade de criar filhos para serem devotos puros. Né? Ele também alertou: apenas com o propósito em um momento adequado para produzir filhos, os grihastas devem se relacionar sexualmente com suas esposas. É impróprio associar-se a mulheres para satisfazer a luxúria, que é uma causa isso é uma causa dos obstáculos em Sri Hari Bhakti. Né? Então é isso, ou seja, Prabhupada Bhaktisiddhanta ele queria, né, que os grihastas tivessem filhos, né? Ou seja, isso é como o objetivo do casamento, né? Gerar filhos, né? E não somente filhos, mas filhos conscientes de Krishna, né? E Krishna, o que ele fala no Bhagavad Gita? Eu sou o sexo que visa gerar filhos, né? Conscientes, ou seja, essa é a ideia. Então, para gerar filhos, né? Krishna é o sexo mesmo, né? Mas se você vai só desfrutar dos sentidos, né? Isso é uma debilidade que você tem, debilidade do coração. Então você faz sexo com a sua esposa, com o seu esposo só para desfrutar, significa que você está, de certa maneira, se afastando um pouco do Hari Bhajana, né? Ou seja, porque é um obstáculo, porque se explica que no sexo todos os sentidos estão muito aguçados, né? O cheiro, o tato, né? A audição, tudo está muito... É o momento onde todos os sentidos são capturados, onde você é capturado. Né? Então, Sri Maharaj disse que o sexo é consciência animal. Por quê? Porque são os sentidos que estão, né, à flor da pele. Né? Então, por isso, os grihastas deveriam se controlar. Ele disse apenas com propósito para produzir filhos, né? E essa é a instrução assim, mais correta. Né? Agora, claro, se você não consegue fazer isso, né, porque você tem muita luxúria, ou seja, a luxúria está muito forte, e o casal, né, imagina, eles casam, jovenzinho, estão aí, vão fazer sexo só para ter filhos, né, vai ser muito difícil seguir essa instrução. Mas se entende que é o quê? Que é uma concessão que se dá por relacionamento, para sexo numa vida matrimonial, né, com as bênçãos do Guru. Isso é permitido, de certa maneira é permitido, né, mas para você não pirar, né, para não ficar maluco, para não ficar... porque você tem muita luxúria. Então, na realidade, você vai conseguir, é melhor fazer sexo com a sua esposa, só com o seu esposo, enfim... E vocês não terem nenhum problema, sei lá, psicológico, uma coisa assim, né, de tanta repressão, né? Então é melhor assim. Agora, claro, para o Prabhupada Bhaktisiddhanta, a instrução que ele deu foi essa, ou seja, para gerar filhos, e foi o que o Swami Maharaj Prabhupada trouxe também para o Ocidente, né? De uma maneira muito corajosa, eu penso, assim, de certa maneira. E se a gente pensar, né, que o Swami Maharaj Prabhupada, ele trouxe isso dessa maneira, né? E ele deu muita ênfase a isso, muitas vezes, né? Sexo só para gerar filhos conscientes de Cristo. E todo mundo, na hora de iniciar, fez essa promessa, né? Os discípulos dele, que só ia fazer sexo para gerar filhos, ou seja, né? Sexo, proibido fazer sexo ilícito, né? Era uma coisa assim. E quase ninguém conseguiu cumprir isso, né? Quase ninguém, talvez alguns sannyasas, né? Enfim, o que acontece? Acontece que se Swami Maharaj Prabhupada tivesse falado, vocês podem fazer sexo dentro do casamento, né? Isso é permitido, se ele desse essa instrução, talvez fosse muito melhor. Ou seja, as pessoas não ficariam, não estariam tão desanimadas, né? Porque muitas pessoas acabam se desanimando porque não seguem esse princípio, né?
Mas, claro, a gente entende que isso é um detalhe, né, no sentido, se você busca a consciência de Krishna. Você buscando a consciência de Krishna, você realmente tentando ser consciente de Krishna, você pode ter essa dificuldade, né? Assim, essa dificuldade de não controlar muitos sentidos, né? Então você precisa de um meio termo aí, né? Ou seja, o casamento é para isso, né? Ou seja, a pessoa a natureza dela, ela precisa de algumas coisas, né, que vão ajudá-la, né, a sua própria prática do bhakti, né? E uma delas é o sexo. Então o sexo para ela vai ser favorável para ela se manter na consciência de Krishna, né, porque muitos grihastas assim, que tentaram seguir isso a ferro e fogo, né, não conseguiram, se frustraram, ou seja, depois terminaram abandonando tudo, né? Ou mesmo brahmacharis assim, que se reprimiram muito, né? E quando se casaram não conseguiram manter esse ideal, né, de ser brahmachari, né? Ou seja, dentro de um relacionamento, né, grihasta. Ou seja, então realmente isso causou muitas perturbações. Mas a instrução é essa mesmo, é que você... então a gente tem que entender a instrução no ideal. Ou seja, qual é o ideal? É que você realmente consiga vencer a luxúria, né? E talvez para isso você tem que dar uma certa amplitude, né? Para que você faça um celibato dentro do casamento, que é só fazer sexo com a esposa, com o esposo. Então isso é uma coisa que a gente entende, né? Mas sempre entendendo, né, que enquanto você estiver apegado, né, ao desfrute sensual, você está longe de Krishna. Então isso também é importante. Não é você cair nessa coisa, que não tem nada a ver, não me afeta, né? Isso para mim é como, sei lá, é como fazer ginástica, não é assim não. Você está como... porque você não tem absorção no bhajana que você se sente tão atraído pelo sexo oposto, ou pelo mesmo sexo, enfim, você sente esse desejo porque você não tem atração por Hari Bhajana.